Bom, o mundo está passando por uma revolução na trajetória digital dele, uma transformação enorme. Robótica, parte de DNA, genética, gêmeos digitais, uma série de inovações que estão surgindo no nosso mundo. E por trás disso tudo, nos bastidores, assim como nós temos o pessoal da equipe ali para manter o evento, uma série de data centers, servidores, storages, dispositivos de rede. E a pergunta que eu faço é: a sua equipe está preparada para pilotar e desenhar um data center moderno, eficiente e seguro? Porque o desafio está cada vez maior. Quando a gente fala de linguagem de máquina, inteligência artificial, com a mudança de CPU para GPU, está tendo uma mudança drástica na arquitetura do data center. Quando a gente fala ali em aprendizado de máquina, o que é o aprendizado de máquina? Você tem uma base de conhecimento gigantesco, aqueles desenhinhos de gato na internet, pulando, dançando, parece um monte de desenho, como que é, o que é um gato, como que ele se comporta. Ele vai alimentando essa base de dados de conhecimento. É uma universidade dos computadores. Essa universidade são milhares de GPUs para processar cada uma destas tecnologias de aprendizado. E isso pode estar sendo feito tanto localmente num data center próximo dos grandes centros, quanto afastado, longe dos centros comerciais. Hoje o data center é feito o mais próximo possível das grandes empresas por causa de latência. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai ver data centers enormes espalhados por todo o país, por todo o território nacional. E quando a gente faz uma inferência, a inferência é quando a gente faz um prompt para o chat GPT. Quando a gente pede para fazer um desenho, para fazer uma imagem, fazer um relatório, uma apresentação, ele consome de 1 a 16 GPUs para fazer esse processamento. Agora, quantos milhares de prompts são efetivados simultaneamente? Então, aquele data center tradicional, ele já não é mais um data center convencional. Ele está crescendo o número de servidores. E quando a gente fala 5 anos atrás, qual o desenho dos data centers tradicionais? Pequeno data center, médio, provedor de colocation, grandes provedores de colocation e data center hyperscale. Qual que era o consumo de energia desses data centers? Menos de 100 kW, 1 MW, 10, 50, até um pouquinho mais de 100 MW. Com a evolução dessas novas tecnologias, a gente está falando de data centers com um consumo de energia 10 vezes superior. Então a gente está falando de data centers consumindo 100, 500, acima de 1 gigawatt de potência. E quando a gente começa a aumentar essa potência no data center, não é só o consumo de energia que aumenta, não é a tua conta de água, de luz, de telefone que está aumentando dentro da sua casa. A gente está falando de um aumento de energia tão grande que você não consegue climatizar com uma solução tradicional de refrigeração. Como que fica a infraestrutura de no-break, gerador, baterias, para manter 5 minutos, 1 minuto, 10 segundos que seja para entrar o seu gerador, no caso de uma falha, numa interrupção de energia no provedor? E se você não tiver uma visibilidade adequada desse ambiente, a mínima falha que você tem, pode acontecer cenas como essa. Os melhores equipamentos, os melhores carros, os melhores pilotos, e de repente uma fumacinha ali que não dá para ver tudo que está acontecendo. Um desastre terrível. Tem piloto melhor do que um piloto de Fórmula 1, carros mais sofisticados, mais seguros, toda uma equipe de respaldo por trás, mas uma pequena falha, uma pequenina falha, a falha de um profissional causa todo esse acidente. Seja uma falha mecânica, seja uma falha de equipamento. Quando a gente olha a causa de downtime dos data centers, apenas 20% é relacionado a uma falha de hardware, de equipamento. Ainda assim, os equipamentos hoje em dia têm altíssima disponibilidade, ambiente clusterizado, cloud computing, hiperconvergência. Você não tem um impacto tão grande na disponibilidade quando ocorre uma falha de hardware. 40% das causas de downtime são operações mal planejadas, falhas humanas. E 40% código mal escrito. Seja uma aplicação,
seja um driver de um determinado equipamento, de um determinado produto. Então a gente está falando que 80% das falhas num data center são humanas, mais do que 80%, porque aqueles 20%, se você tiver uma monitoração adequada, você também consegue evitar boa parte dele, ou pelo menos minimizar o impacto e o prejuízo dessa parada. Com isso tem tido uma evolução nas plataformas de automação de data center, onde você tem os dados de gerenciamento do data center. Inicialmente era ali na parte digital azul e verde humano, tá? Então dados, digital humano e ação aqui em amarelo. Antigamente você tinha os dados, o digital tinha o descritivo, o que aconteceu. Aí tinha o humano que ia olhar todas as logs de servidores, de storage, de equipamentos, tomar uma decisão e colocar em prática. Evoluiu para diagnóstico, por que aconteceu. Aí o ser humano já tem uma atividade um pouquinho menor na solução. Preditivo, o que irá acontecer. Antes que aconteça, você consegue ter uma sinalização de que algo está errado e agir. Ou prescritivo, o que eu deveria fazer, fornecendo suporte à decisão, para que tenha uma decisão humana, ou uma automação da decisão. Automaticamente ele já toma a decisão e já age para minimizar os impactos. E tudo isso para minimizar coisas como essa. Possível falha no sistema de UPS, no data center da OVH Cloud na França, pegou fogo. Falha no sistema de UPS. Como que o bombeiro está apagando esse incêndio? Com água? É a solução mais adequada para uma bateria? A gente está falando de baterias novas, de lítio, celulares que explodem no bolso de pessoas andando no shopping, pega fogo, carros elétricos que pegam fogo, o bombeiro joga água e não apaga o fogo. São novas soluções para você estar extinguindo o incêndio e evitando o problema. E o que é mais grave, 10 de março de 2021, afetou todo mundo. Dia 19 de março, eles ainda estavam tentando recuperar o ambiente e teve um novo incêndio seguido. Se você não tiver o uso de ferramentas adequadas para fazer esse monitoramento, esse gerenciamento, você vai ter falhas que podem ser catastróficas. São poucas as falhas no gerador no break? Sim. Hoje em dia, servidores, storage, você tem redundância. Mas quando você fala de no break, gerador, está tudo ali do lado. Você não tem uma continha. Se tiver uma falha grave ali, o risco é fatal. Aqui no Brasil, Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. As chamas começaram aí por volta das 10 3 meses depois daquele incidente. Primeiro no teto do 4º andar, onde fica o setor de alvarás da Superintendência dos Serviços Penitenciários. 2 funcionárias estavam no local e tentaram apagar o incêndio com o uso de extintor, mas as chamas se alastraram. Aqui funcionavam pelo menos 6 órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. As sedes da Secretaria da Administração Penitenciária, do Instituto Geral de Perícias, do Departamento de Trânsito Gaúcho e as centrais telefônicas das polícias civil e militar. Essas 2 chegaram a ficar um pouco interrompidas algumas horas durante a madrugada em toda a capital, mas já foram reestabelecidas. Esse foi um incêndio num prédio comercial do governo. O incêndio não começou no data center. Aí o grande erro, você juntar todo o data center com escritórios. Mas nesse caso, felizmente, tinha uma sala-cofre que protegeu todos os equipamentos. Esses equipamentos suportavam a polícia, os bombeiros, até inclusive para acioná-los. E não sofreu nenhum incidente grave, foram protegidos. Ficou fora do ar? Ficou. Mas quando a gente fala em hyper-scale data center, você consegue fazer sala-cofre para tudo isso? Gente, a gente tem sala-cofre para uso restrito. O governo utiliza bastante, porque o investimento é pequeno, então eles acabam protegendo alguns provedores. Mas um banco também tem algumas coisas, mas você não tem sala-cofre espalhado por aí. E se esse incêndio acontece dentro da sala-cofre? Então o segredo, pessoal, é justamente as ferramentas de gerenciamento e monitoramento. Trazem uma série de soluções, as ferramentas, eficiência aprimorada, custo reduzido, segurança aprimorada com os usos de inteligência artificial, eficiência energética para suportar novas demandas, manutenção preditiva, recuperação de desastre é aprimorado, porque você consegue ter uma visão melhor do ambiente, experiência do cliente melhora, porque ele vai ter menor indisponibilidade, e acelera a inovação, porque você sabe exatamente o potencial do seu data center e o local mais adequado para incluir um novo servidor, um novo equipamento.
O que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje é sobre a pesquisa de mercado brasileiro de data center. Ela foi feita no final de 2023 e no final de 2024 nós fizemos a atualização dessa pesquisa junto com o DCD, envolvendo a América Latina. Então, Brasil e América Latina. Metodologia, pesquisa de mercado, análise de estudos do setor, base de conhecimento do Data Center Dynamics, questionários online, notícias sobre tendências do setor, iniciativas do governo, mapeamento de preços, entrevistas com os principais especialistas do setor, provedores e players do mercado, empresas de engenharia e construção de data center, setor imobiliário e utilities também de energia. Abordagem, projeção de crescimento do setor de data center, fundos de investimento, cenário competitivo na América Latina, políticas públicas, Agenda Brasil 2034, é um estudo bem amplo de mais de 300 páginas que eu não vou apresentá-lo para vocês, fiquem tranquilos. O objetivo aqui é só dar uma visão da abrangência desse estudo e compartilhar alguns insights com relação a isso. Tem toda uma questão de demandas nacionais, internacionais, o que o governo tem feito para atrair esses investimentos para o Brasil, população brasileira, estatísticas de acesso, contratos de telecomunicações ao redor do país todo, por região. Então você consegue ver o histórico de evolução dos contratos de telecomunicações, pontos de atenção do setor, tendências, sustentabilidade ambiental, custo de energia por região, inclusive custos imobiliários. Preço de colocation. Quanto custava o colocation de um rack 15 anos atrás? 1.000 kW por rack no mundo e 1.300 kW por rack no Brasil. Quanto que é esse custo hoje em dia? Vocês que trabalham com data center. O custo de colocation em 2024, quando a gente fala de varejo, é em torno de 200 a 350 dólares por quilowatt. Quando a gente fala de grandes players de mercado fazendo colocation, uma Microsoft, uma Amazon, a gente está falando que consome acima de 1 megawatt do teu data center, de 150 a 220 dólares por watt. Caiu drasticamente o custo por watt. Só que antigamente, quanto que era a capacidade do rack? 1 kW por rack. E hoje em dia, 10, 15, 20 kW por rack. Então, considerando um rack médio de 10 kW, a gente está falando de 1.500 a 2.200 dólares por rack na oferta desse serviço. Para o provedor, para quem está consumindo esse recurso, o custo parece o mesmo, mas o provedor de data center, ele vai ter que prover mais energia, mais ar-condicionado, vai ter que modificar a arquitetura dele. Então a margem de lucro dele reduziu. Aumentou a concorrência, aumenta a competição e com isso acabou abaixando o valor. O que esses grandes players de mercado, Amazon, Microsoft, fazem nesses provedores? Eles alugam o rack, colocam o equipamento deles, criam uma infraestrutura de cloud computing, de API Economy e vendem suas máquinas virtuais para o mercado. Enquanto o provedor ganha 1.500, 1.300 por rack, ele fatura milhões por rack com as máquinas virtuais. E com a inteligência artificial, nós sofremos uma mudança nessa dinâmica de mercado. NVIDIA, tradicionalmente conhecida lá em 2005, 2007 pela indústria de videogames e também na indústria cinematográfica, começou a ter uma visão de data centers como fábricas de IA. Lá em 2010 começou o quê? O uso de GPUs da NVIDIA para mineração de criptomoedas, Bitcoin no momento. 2015, 2016 teve a fundação da OpenAI, em 2015. 2016 a NVIDIA forneceu para eles o primeiro computador voltado para a inteligência artificial. 10 anos atrás. Fazem 10 anos que eles estão trabalhando no ChatGPT e uma série de tecnologias. 2018, a NVIDIA estabeleceu parceria com a VMware para criar máquinas virtuais com suporte a GPUs. Então, a partir desse momento, você consegue ter uma máquina virtual utilizando essa tecnologia. 2019, fez parceria com a Cisco para agilizar todos os componentes de rede através das GPUs e também as soluções de segurança cibernética, utilizando GPUs para ficar cada vez mais rápido e mais inteligente.
2020, começou o florescimento do metaverso, Facebook, toda aquela propaganda. Temos até aqui no stand a apresentação da Schneider falando sobre as soluções dela utilizando óculos de realidade virtual. Parceria com a Microsoft para criar VMs no Hyper-V utilizando as GPUs. Parceria com a Digital Realty para fazer a melhor infraestrutura de data center para a inteligência artificial. O metaverso começou a crescer, 2021, 2022, você vê que as ações da NVIDIA começaram a subir. Vocês viram essa mudança de mercado e de visibilidade, qual o impacto que teve na indústria como um todo. 2021, parceria com os principais fabricantes de hardware e distribuidores para fornecer equipamentos com as GPUs da NVIDIA integrados neles. 2022, florescimento do ChatGPT, oferta de soluções nativas de liquid cooling da NVIDIA, porque eles já começaram a aquecer muito as máquinas e ela também tinha como oferta a possibilidade de uso de liquid cooling nas aceleradoras gráficas. 2023, parceria com os principais provedores de data center, Oracle, Google, Microsoft, Amazon, Sirius, Equinix e uma série de outros provedores de data center. ChatGPT começou a ganhar peso ali em 2023. Em 2024, surgimento de Neocloud Providers. O que é isso? São provedores voltados para o fornecimento de máquinas com GPU, máquinas voltadas para a inteligência artificial. CoreWave, Paperspace, Nebius, entre outros. Somente a CoreWave, ela possui mais de 250 mil GPUs dispersas em 32 data centers. Seja data center próprio ou data center de terceiros, que eles alugam o espaço do rack e trabalham com as GPUs. A Amazon lançou um novo chip de AI, o Trainium 2, agora no final de 2024. Começaram a surgir novas plataformas de IA da China, DeepSeek, Alibaba, entre outros, consumindo muito menos recurso do que as soluções tradicionais da NVIDIA, porque na China era proibida a comercialização dessas máquinas mais modernas, e eles começaram a achar uma solução para entrar nessa disputa de inteligência artificial. Surgiram novos modelos, e com isso até as ações da própria NVIDIA despencou ali no comecinho do ano. Novos chips quânticos, Microsoft, Majorana, Google Igloo, Amazon Ocelot, tem outro da China, uma série de... A OpenAI também está lançando novos chips para que ela tenha um custo mais baixo também nessa parte, tanto de aprendizado de máquina quanto de inferência, porque o custo hoje em dia ficou exorbitante. Essa parte de chips quânticos é um negócio para daqui 5 anos, 7 anos. Tá? A gente não tem solução prática para isso. Mas data center é para 15, 20, 30 anos de vida. Se você não estiver preparado para essas novas tecnologias, se você não tiver uma arquitetura redesenhada para isso, veremos uma série de data centers novos, construídos recentemente, passando por retrofit. A NVIDIA desenvolveu a linguagem CUDA para acessar os processadores numa linguagem proprietária da NVIDIA para acesso a GPUs. E em cima delas tem o PyTorch, que é uma biblioteca Python desenvolvida inicialmente pelo Facebook e hoje é open source para acesso a esses dados. Essas são as principais ferramentas utilizadas pelos cientistas de dados, pelos engenheiros de IA, para poder fazer acesso nessa parte de aprendizado de máquina. Com isso, a NVIDIA vai manter essa hegemonidade dela durante muitos anos. Porque essas novas iniciativas, vocês viram todos os passos que a NVIDIA passou até chegar nessa solução. Então, todos os demais ainda tem muito chão pela frente para correr. Olha que interessante agora o mercado de provedores de data center. Qual que é o custo médio por hora de uma GPU DGX H100? Num provedor dedicado, estava em torno de quase $300 para você ter uma infraestrutura própria. No provedor Hyperscale, esse custo não tinha muita oferta, não tem ainda muita oferta de GPUs. Pouca oferta, muita procura, em torno de $100 por hora. E os provedores Neocloud, eles chegam a $34 por hora.
Então a gente está falando que uma única instância pode gerar de 300 mil dólares a quase $1 milhão por ano. Aquela outra provedora de NeoCloud, ela tem 250 mil processadores, multiplica por 1 milhão por ano. Olha o faturamento. A dinâmica do mercado é diferente. Tá? Então, a gente deve ver em breve grandes provedores de hyperscale adquirindo provedores de NeoCloud, porque a NeoCloud também não vai dar conta do recado. E com isso a gente tem visto também repatriação de dados. Pensando em quê? Conformidade regulatória, redução de custos, segurança, soberania tecnológica. E repatriação de dados, não estou falando de pequena empresa que acessa o dado na nuvem, no cloud, e está puxando para dentro de casa. Eu estou falando de uma Microsoft que hospedava milhares de hacks num determinado provedor, construindo o seu data center próprio. Além disso, criando processadores próprios. Então a mudança do mercado vai ser gigantesca. E se você não estiver preparado para isso, você não vai conseguir acompanhar. Quando a gente fala de investimento em infraestrutura de IA, só a Microsoft prevê gastar $80 bilhões em 2025. A Meta, 60 bilhões em 2026. A Amazon, 150 bilhões nos próximos 14 anos. Stargate é um consórcio criado pela OpenAI, Oracle, SoftBank, MGX e outras empresas, inclusive Microsoft, que apresentou, junto com Elon Musk, o presidente da Oracle, para o presidente dos Estados Unidos. $500 bilhões em 10 data centers. O primeiro data center no Texas, um investimento previsto de $100 bilhões. Eles querem chegar a 64 mil servidores novos de GB200 da NVIDIA até 2026. O que é interessante desse projeto, não se trata apenas de um processo de reindustrialização dos Estados Unidos. Eles estão pensando em soluções de segurança cibernética com relação à segurança nacional, Homeland Security, tanto dos Estados Unidos quanto dos seus aliados. Quando a gente começar a ver aqueles chips de